Numa empresa tradicional, a gente percebe que existe diretoria, até mesmo gerência, média chefia e a base dos colaboradores. Como é que se comporta isso dentro de uma administração familiar? Isso é preocupante, porque normalmente a hierarquia colocada dentro de uma empresa familiar é a mesma hierarquia vivida dentro da família. Então transporta-se a hierarquia da família para dentro da empresa. E muitas vezes a gente vê dois irmãos gerenciando o mesmo departamento. Como é que se comporta, então, onde existe um mesmo departamento com dois gerentes? E o pai vai precisar descobrir entre esses dois aquele que ele mais confia e cria aí um atrito, uma intriga muito grande para uma sucessão futura. É importante que todas as gerações participem do processo de evolução da empresa. A primeira geração dentro de um comportamento de diretoria, a segunda geração dentro de um comportamento de gerência e a terceira geração entrando já num plano mais operacional para aprender como toda a estrutura participa. Mas, de uma certa forma, tem que existir uma hierarquia organizacional que não necessariamente precisa respeitar a hierarquia dentro da família. Às vezes eu não consigo encontrar um gerente na segunda geração, eu tenho que buscar isso, às vezes, de um neto, da terceira geração. Mas a empresa precisa sobreviver a todos esses detalhes e não somente respeitar a hierarquia da família. Essa questão da iniciação de um herdeiro no processo de sucessão, ela deve começar já quando ele adquire uma idade suficiente para trabalhar. Vamos pensar em 16, 18 anos. O grave problema nessa questão é muitas vezes dar a esse profissional responsabilidade demasiada. Já coloca ele no nível gerencial. Isso é prejudicial. Ele precisa começar na base para entender como se comporta. Mesmo que todos da empresa saibam que ele faz parte da família, mas ele tem que entender o processo como um todo. Ele tem que ser preparado para ser o gerente. Ele tem que ser preparado para a sucessão da empresa. Então ele tem que ser treinado e não de última hora, como acontece na maioria das empresas. Quando há perda de um familiar, principalmente do empreendedor fundador, vamos tentar agora descobrir quem é o membro da família que pode fazer a sucessão desse profissional. Será que temos tempo para isso? Não, tem que ser devagar, ponderado e ele tem que crescer junto com a empresa. E principalmente, será que ele quer ser sucessor realmente do pai? Se ele não quiser, tem que ser respeitada a opinião dele. Quando mais de um herdeiro forem competentes para assumir o papel, na casa da gestão, né, a sucessão do pai, tem que ser analisado agora no âmbito familiar. Quem é que melhor transita dentro do ambiente familiar e empresarial? É importante, antes propriamente do que a empresa, a família também se comprometa com a gestão desse herdeiro. Porque se a empresa, que ela faz parte da família, e isso é quase como um organismo muito unido, quase como um organismo único, a família também tem que formar e confiar nesse profissional que vai gerir o seu patrimônio. Então, quando existem dois herdeiros, ela tem que ser eleita, esse sucessor tem que ser eleito pela família. Em cima de quê? De competências e de transição, a forma melhor que esse profissional transita dentro da família. A questão voltada para os agregados ou os familiares por opção, cunhados, por exemplo, é uma questão bem interessante de ser colocada em discussão. Primeiro porque eles entendem a visão da gestão bem diferente dos filhos.
Se eles têm uma competência, cria aí um atrito muito forte. E aí começa também uma disputa. Normalmente, a família tem por objetivo colocar o filho como sucessor do pai, mas pode ser identificado também o cunhado como possível sucessor no caso do sogro. Mas essa questão tem que ser discutida e muito bem dentro da família, sempre pensando que é o patrimônio da família que está em discussão, e não propriamente a questão do que é melhor para um âmbito somente familiar. Se ele transitar novamente, como falamos antes, se ele transitar muito bem entre os membros da família, ele pode ser uma peça fundamental para a evolução da empresa. Mas tem que ser muito bem analisada. E aí, numa questão bem interessante nesse papel da sucessão, quando é voltado para o cunhado, porque a gente chama de familiares de opção. Quem fica no intermédio, né, quem faz o intermédio entre família e empresa, é justamente a esposa. E aí o papel da mãe já fica um pouco de lado. A mãe faz o papel de intermediar as discussões junto, pai, família e empresa. No caso do cunhado, quem assume esse papel é justamente a esposa. No caso também, um membro da família.